Geralmente quem assiste o conteúdo do Dogbox do meu canal é a galera que quer realmente aprender, tá buscando aprender. Alguns abandonaram ou estão tentando abandonar a humanização, o antimanejo, que é bem difícil, não é fácil. É como a pessoa aprender a vida toda que Maria está intercedendo lá no céu. Aí quando ela ouve, ela aprende que Maria não está lá intercedendo por ela, o único que está lá intercedendo é o Senhor Jesus. É bem difícil ela mudar de opinião. Mesmo a Bíblia católica falando sobre e não tendo lá Maria como intercessora. Quando se fala que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma, as pessoas até que acreditam, mas elas têm dificuldade de abandonar a antissalvação. Porque também existem espíritos que não querem que ela seja salva. Espíritos enganadores. Então a pessoa passou a vida toda aprendendo uma coisa como verdade. Chega um momento, aquilo não é verdade. Então, algumas pessoas têm a humildade de reconhecer a informação, mas outras endurecem o coração. Outras preferem, escolhem, de livre-arbítrio, viver numa mentira. E a justificativa delas é que o dog delas não morde. A senhora falou, eles não fazem nada. Eu falei, pois é, senhora, mas é bem chato a gente estar passando e os cachorros latindo pra cima da gente, querendo atacar. É bem chato isso. Então, os cachorros já estavam fazendo alguma coisa. Os cachorros não faziam nada se eu passasse e eles ficassem lá na deles e eu pudesse passar tranquilamente com o Baruque, como o Baruque aqui está, ó. Eu passo por você com seu dog, com sua criança, o Baruque ele fica desse jeito aqui, ó. Ele não vai rosnar, ele não vai querer atacar seu cachorro, atacar sua criança. Se ele tivesse do comando junto, sem guia, a mesma coisa. Se ele tivesse do comando livre, seria a mesma coisa. Eu tenho vídeos, o Baruque no comando livre. Aí eu fiz um vídeo aí, dog livre versus dog solto. Que é uma diferença do dog no comando livre e o dog solto. E o Baruque no comando livre, passando por galinha, passando por gato e não atacando. Então, mesmo eu sabendo que o Baruque realmente não vai fazer nada contra o seu dog, contra a sua criança, contra o seu gato, contra você, no comando livre, eu não deixo o Baruque sem guia no meio de pessoas, principalmente se tiver criança. Essa é a consciência que as pessoas têm, algumas, para deixar seus dogs soltos. A justificação delas é essa, que o cachorro delas não vai fazer nada, que o cachorro delas não vai morder, que o cachorro não morde. Mas será que eu não posso passar sossegadamente numa caminhada com meu dog sem ser interrompido, sem ser chateado, sem ser agredido? Porque a agressão, ela não precisa ser física. Existem agressões verbais também. Existem violências
verbais, psicológicas. No contexto aí, em relação às mulheres, tem o outro lado também. Tem mulheres também que ela tem uma atitude agressiva na sua fala, mas em principal a gente vê mais esse contexto sendo até divulgado na mídia pelos homens, que a mulher ela sofre uma violência verbal, né? E ela sofre uma violência psicológica. E aí? Crianças, agora dá um nome, né? Bullying. Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido toma conta da esposa da mesma maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja. Ele deu a sua própria vida para cuidar dela e ser seu Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem obedecer de bom grado a seus maridos em tudo, tal como a igreja obedece a Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando morreu por ela, para fazê-la santa e pura, lavada pelo batismo e pela palavra de Deus, a fim de que ele pudesse dá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. E assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como partes de si próprios. Porque uma vez que um homem e sua mulher são agora um só, o homem está realmente fazendo um favor a si mesmo e amando a si mesmo quando ama sua esposa. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual nós todos somos membros. Que o marido e a esposa são um só corpo, prova-se pela Escritura que diz: um homem deve deixar seu pai e sua mãe quando se casa, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois serão um só. Eu sei que isto é difícil de compreender, porém é uma ilustração do modo pelo qual somos membros do corpo de Cristo. Portanto, eu torno a dizer: o homem deve amar sua esposa como parte de si próprio, e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando e honrando. Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque foi isso que o Senhor planejou para vocês. E vocês, maridos, devem ser amorosos e bondosos com suas esposas, e não tratá-las com amargura nem aspereza. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Esposas, acomodem-se aos planos de seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhes falarem a respeito do Senhor, serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. A vida piedosa de vocês lhes falará melhor do que quaisquer palavras. Não se preocupem com a beleza exterior, que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados. Sejam belas interiormente, em seus corações, com o encanto duradouro de um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais confiavam em Deus e se acomodavam aos planos dos maridos. Sara, por exemplo, obedecia a seu esposo Abraão, respeitando-o como o cabeça da casa. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo nos passos dela, como boas filhas e fazendo o bem. Assim vocês não precisarão ter medo de ofender aos seus esposos. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil.
Lembre-se de que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus, e se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ó a Mel. Ó o sistema. Eu tô passando aqui agora e, como vocês puderam ver, ela tem uma guarda muito agressiva e a proteção dela é nervosa. Geralmente o Baruque, ele não ataca a fêmea, é muito difícil. Mas nesse contexto aí, ela querendo exercer dominância, liderança sobre ele, aí o macho, ele, no contexto aqui do Baruque, não aceitaria. Mas geralmente fêmea, quando chega perto do Baruque, ela se contém. Então, assim, o que eu vejo assim de peculiar na Mel, e aí, é que ela não se intimidou com o Baruque. Ela partiu para o ataque e para a agressão. Geralmente a fêmea, quando ela está no cio, ela se oferece para o cachorro. Mas existem cadelas que elas têm uma pegada diferente pelo seu temperamento. Mas, se Deus quiser, quando a gente for fazer o manejo da cruza, eu vou ter como discernir e entender melhor qual o tipo de estratégia, qual o tipo de técnica necessária para que a cruza seja bem sucedida. Eu estou acreditando que quando chegar a época e soltarem os dogs ali para cruzar, eu acredito que ela possa se oferecer naturalmente e o Baruque fazer a cruza, ou se ela querer fazer agressão, eu acredito que o Baruque vai dar um chega pra lá nela e ela vai se conter e aceitar a dominância do Baruque e vai se soltar para permitir o Baruque fazer a cruza nela. Beleza? Caso os dogs entrem em confronto, aí a gente vai ter que usar a focinheira nela, nesse contexto. Porque no Baruque não precisa. O Baruque, ele só faz uma agressão a um macho, realmente se aquele macho o agredi-lo, ou ele perceber que vai ser agredido. Aí o Baruque, ele pode fazer a agressão também, no contexto de se defender, ou antecipar um ataque do outro dog. No caso de cadelas, de dogs fêmeas, o Baruque, ele
geralmente não exerce agressão de forma nenhuma. Nem quando é atacado. Ele simplesmente ignora. Minha mãe tem a Beca, tem alguns vídeos aí de manejo com ela. Ela é fêmea. E o Baruque ali, querendo cruzar com ela. Mas ela não estava no cio. Então ele vai brincando com ela e ela, no começo, que eles ficavam em locais diferentes, depois eu trouxe para o mesmo local, o Baruque onde ela estava. Então ela estranhou o Baruque querendo fazer a cruza. E querendo ali brincar com ela, e ela fazia agressão, não como essa dog mel. E o Baruque ignorava e continuava brincando até conquistar ela. E depois de um tempo ela já não estava mais fazendo agressão. Ela já estava mais tranquila com a companhia do Baruque. Então o Baruque ele ignora dogs, macho ou fêmea, no contexto que ele percebe que não oferece perigo para ele, porque a fêmea faz a agressão não é nem no contexto de briga, mas no contexto de afastar o cachorro mesmo. Então o Baruque não entendeu que não era necessário ele fazer guarda e proteção, porque não oferecia perigo para ele. Agora, tem dogs fêmeas que ela tem uma grande dominância e ela não se deixa subjugar fácil. Tem situações que nem pelo dono ou por outro dog, ainda que seja macho. Então essa questão de dominância não é uma questão só do dog macho, como alguns pensam, mas também do dog fêmea. Um pitbull solto ali, ó, um pitbull preto.